No ar, Cartão de Visita News. Apoio, Grupo Tati de Comunicação e suas plataformas. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Cartão de Visita News, o seu programa de entrevistas. Apresentação, Zacarias Paganelli. Mas é um cisco! Você tá bem, querido? Tô, excelência, claro que tô. Deixa eu desativar os comentários aqui. Eduardo, obrigado, viu, pela tua... Olha, estamos em época de férias, você com um bebê novo aí, né? Eu sei que você virou babá. Virei pai avô, né? E, aliás, hoje eu tô aqui nos Estados Unidos, eu quero agradecer, eu quero consignar isso antes que que eu me esqueça. Quero consignar o empresário, o Cleiton Cambuim, que é um cara que me ajuda muito na estrutura aqui na Flórida, e também o Martório Pinto. São pessoas que têm... o Cleiton, inclusive, acabou de ter uma estrutura física que a gente até poderia ter feito de um podcast aqui, e tem equipamento, tudo, e a gente vai até a gente vai se utilizar. Devo entrevistar, inclusive, um desembargador do estado de São Paulo aqui por essa semana. E o Martório Pinto que montou a estrutura para nós, para a gente ficar, aquelas coisas tudo que você já conhece. Bom, para quem está nos assistindo, eu estou aqui com o juiz federal de Franca de São Paulo, doutor pela PUC de São Paulo, diretor da Revista Brasileira de Direito Processual, ex-presidente da Associação Brasileira de Direito Processual, triênio 2016-2018. Eu não diria que ele seja polêmico, mas ele é um cara coerente. Ele fala o que realmente eu, como jornalista, enxergo também, por não ter lado. Eu acho que o jogo é esse, para as coisas darem certo, porque ter lado é o fim da picada. É isso que está atrapalhando esse celeiro jurídico que nós estamos vivendo, né? Então, eu vou fazer eu tenho algumas perguntas que foram produzidas e eu queria que ele me respondesse. Sem que a gente criasse problema com ninguém, mas estamos no cartão de visita News R7,
que será hospedado essa entrevista, estará no IG também, estará no TH+, e também no YouTube, Cartão de Visita News, retransmitido pelo TAP de Comunicação, suas multiplataformas. Doutor Eduardo, que é juiz federal, eu vou fazer a pergunta. O judiciário brasileiro nunca teve tanto poder político quanto hoje? A pergunta é simples, né? Ele tem limites claros, estamos vivendo um momento de poder judicial sem contestação real. Bem, antes de mais nada, eu queria agradecer o convite, Zacarias, é sempre um prazer estar com você e com aqueles que o assistem. Gosto muito do seu programa e já interagimos há algum tempo, né? Desde os tempos de TV Record. Isso não quer dizer que nós estamos lá, hein? Estamos no R7 lá. Isso, e é interessante cada vez que eu participo do seu programa, porque à medida que eu participo, eu vejo o Poder Judiciário assumindo um protagonismo cada vez maior. Eu me lembro que nas primeiras conversas que tivemos, eu afirmava uma certa preocupação com esse crescente protagonismo, que obviamente destoa dos limites que a Constituição de 88 dá ao Poder Judiciário, mas infelizmente, de um tempo para cá, eu sou obrigado a dizer que esses limites já foram de há muito transpostos. Há quem diga que houve a era do protagonismo do Poder Legislativo, depois houve um protagonismo um tanto exacerbado que gerou as ditaduras do Poder Executivo. Nós tivemos o franquismo, o salazarismo, o nazismo, o fascismo, o comunismo, tudo isso no século XX, e que o século XXI seria uma espécie de era do Poder Judiciário. É óbvio que isso é uma espécie de superstição mística, daqueles que acham que a história caminha para uma desembocadura, né? Não há nada que justifique na Constituição o estado de coisas que hoje existem. O Poder Judiciário tem, não raro, usurpado, essa é a palavra, usurpado função legislativa, cada vez mais tem usurpado função administrativa e, mais especificamente, função governamental, sobretudo quando se intromete em políticas públicas, né? O Poder Judiciário tem rogado a si a tarefa de controlar essas políticas, não só de tentar tornar políticas ineficientes mais eficientes, mas muitas vezes ditar o objeto, o conteúdo, o mérito da política pública. E tudo isso vem acontecendo de maneira cada vez mais contundente. Então é óbvio que isso não é salutar, em primeiro lugar, porque isso fere o texto constitucional. Gostemos ou não, ao menos na sua letra fria, a Constituição instituiu um Estado democrático parlamentar, não um Estado aristocrático de tribunais superiores, que é o que, de alguma maneira, nós temos hoje no Brasil. E isso distorce a democracia, porque, como eu falei, é um Estado aristocrático de juízes, porque juízes não são eleitos. Daí porque não é um Estado democrático. É concursado. Estado aristocrático, não é? Eu ia fazer um comentário com você, o seguinte. Isso há muitos anos atrás, quando você falava em juiz federal, que é o seu caso, que você poderia... não sei como é que é a lei hoje, na realidade, até você gostaria que você explicasse. Eu estava comentando outro dia, lembra daquela história? Porque, um exemplo, que até vem a calhar na questão política. Você está em Franca hoje, você toma uma decisão que seja de mau gosto de alguém que não gostou, naquela época, e os caras te dão um jeitinho político de te remover do local. Isso não existe mais, né? Isso acabou.
Desde 88, o juiz tem como uma das suas garantias funcionais a chamada inamovibilidade. Porque inclusive acontecia muito na Polícia Civil, o cara fazia a coisa correta e sempre havia uma interferência política, mandava o cara lá para Bauru, vamos dizer assim, mandava o cara de São Paulo para Bauru, vai para Bauru que você está atrapalhando aqui. Mas eu queria saber o seguinte, quem que controla essas decisões judiciais que passam por políticas públicas hoje? Olha, Zacarias, em primeiro lugar é preciso deixar claro, nada obstante isso seja já uma prática de décadas no Poder Judiciário, uma prática crescente, esse controle judicial de políticas públicas, ele não tem respaldo nem em lei, muito menos na Constituição. E o que já é um problema, porque eu me lembro que essa discussão sobre a possibilidade ou não de juízes sindicarem, controlarem, fiscalizarem políticas públicas, isso foi debatido na Constituinte de 1987. Houve até um projeto que o PT ofereceu, esse projeto foi da lavra do professor da USP, o professor Fábio Conder Comparato, em que eles tentavam criar um modelo de Estado em que haveria um poder que editaria as grandes metas a serem alcançadas pelos planos de governo. Esses planos de governo seriam editados pelo Poder Executivo, e aí caberia ao Poder Judiciário aferir se esses planos estão em sintonia com essas metas estabelecidas por um quarto poder, que não era nem o Executivo, nem o Legislativo e nem o Judiciário. Seria uma espécie de poder planejador. Dentro de um modelo desse, faz sentido o Poder Judiciário controlar políticas públicas, como faz isso hoje. E nesse projeto que o PT à época ofereceu como uma alternativa ao projeto Afonso Arinos, se estabeleciam quais órgãos eram competentes para esse tipo de controle. Do modo como é feito hoje, que você não tem uma regra clara sobre quem dentro do Poder Judiciário tem a competência para isso, acaba se tendo uma espécie de pulverização de ações, quase sempre propostas pelo Ministério Público, para o controle dessas políticas. Então, veja que você acaba tendo um problema muito sério, porque nem mesmo a população, que deveria ser a primeira a saber, tem como saber quantas e quais são essas ações. Então, veja, o Supremo controla políticas públicas por meio de ADPF. Um juiz de primeira instância vai controlar políticas públicas por meio das ações civis públicas que os legitimados propõem. Então, perceba que não há um órgão judiciário que centralize essa controlabilidade externa dessas ações governamentais. Isso gera uma certa insegurança, quando não uma certa perplexidade, né? Vamos imaginar aquele caso do Rio de Janeiro, durante a pandemia, o Supremo Tribunal Federal, julgando uma DPF, desfez um decreto do governador do estado e, ao fazê-lo, proibiu a polícia de subir aos morros, reescrevendo a política criminal editada pelo governo fluminense de então. Mas, eventualmente, isso poderia ter sido obtido não no Supremo, mas por meio, por exemplo, de uma ação civil pública ajuizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Então, há aí uma espécie de concurso ou concorrência de legitimados para a procuração, de órgãos jurisdicionais, de escalões diferentes com competência para julgar tudo isso. Então, perceba que, porque tudo isso é feito sem previsão na lei e na Constituição,
acaba se gerando uma espécie de insegurança, de indefinição. E, infelizmente, isso ajuda, corrobora, fortalece esse ativismo judicial que, na minha modesta opinião, tem, de alguma maneira, arranhado a serenidade que deveria ser a pauta do Poder Judiciário. Você é um cara estudioso, já escreveu livros, e é um cara que viaja muito, um cara que tem uma boa relação em Washington, inclusive, porque me parece que, na realidade, por uma questão até profissional, alguns juízes federais têm uma relação lá fora. E que é importante. Eu acho que tem que entender um pouquinho do que acontece para migrar, para ver o que eu queria saber o que esse pessoal pensa, o que você pensa de estar tão envolvido, se empenhando até, eu sei que às vezes até investindo nisso, e sentar na tua cadeira comandando uma região hoje, e ver da forma que as coisas estão andando. Fala, caramba, será que surgiu a dúvida? Estudei tanto, eu tenho poder de decisão, né? Sou convicto, será que tá certo? Como é que você fica numa história dessa? Olha, você tocou num ponto nevrálgico. Não há um único dia da minha vida atual, Zacarias, em que eu não reflita sobre o acerto ou o erro de ter decidido abandonar a carreira de engenheiro aeronáutico, ter feito direito... Não sei não, hein? Não sei não. Depois de formado... Não sei, você já não estaria voando melhor hoje. Pois é. Depois de 10 anos de advocacia, ter escolhido a carreira da magistratura. É óbvio que eu me sinto vocacionado para o que eu faço. Claro, perfil e vocação. Né? É óbvio que eu amo aquilo que escolhi fazer para o resto da minha vida. Procuro, dentro das minhas limitações, honrar a toga que eu ostento, mas é inegável que muitas vezes bate um desânimo muito forte. E eu vejo isso não só em mim, eu vejo isso em muitos colegas. Colegas que lamentam, eu vou repetir essa palavra porque me parece que ela é nevrálgica na nossa conversa, que lamentam a perda da serenidade e, portanto, de um espírito de imparcialidade que deveria reger a carreira da magistratura. Eu percebo que isso não é só um problema da magistratura, embora nela isso ressoe de maneira bastante forte. Isso é um problema, Zacarias, você começou tocando nesse assunto, isso é um problema do direito de uma maneira geral. Há um professor famoso do Rio Grande do Sul que costuma dizer com absoluta razão que o direito no Brasil virou um fla-flu. Dá medo, hein? E por que virou um fla-flu? As pessoas perderam a capacidade de abordar os temas jurídicos de uma maneira minimamente técnico-objetiva. Então, por exemplo, eu nunca escondi de ninguém, eu tenho, do ponto de vista ideológico, um pendor para a direita, né? Eu já fui um homem de esquerda... Mas quando a gente fala, eu queria a tua opinião sobre isso. Quando eu falei no início que a gente não deveria ter lado, quando você fala direita e esquerda, quando você fala direita e esquerda, o cara fica, eu sou da direita, a direita não quer dizer eu estou fazendo direito. Na minha modéstia... isso, sabe? Fica essa coisa, todo mundo, porque eu sou da esquerda, eu sou da direita. Mas a direita, quando a gente fala direita, no meu caso, é fazer a coisa direita. Não é porque eu estou na direita que eu tenho um lado, entendeu? Não. Mas o que eu quero dizer com isso é que o que eu percebo é que mesmo os juristas caíram numa espécie de processo de simplificação do entendimento. Então, eu vou te dar alguns exemplos. Se eu sou de direita, então necessariamente eu defendo Israel. E se eu sou de esquerda, eu necessariamente defendo o Hamas. Se eu sou de direita, eu defendo a recente atitude tomada pelo presidente norte-americano Donald Trump. E se eu sou de esquerda,
eu necessariamente abomino o que ele fez e invoco em favor do presidente sequestrado a soberania do Estado venezuelano. Então, veja que abraçar uma ideologia acaba simplificando realidades que são altamente complexas. Eu, por exemplo, me debruço sobre a questão palestina há pelo menos 2 décadas e te confesso que tenho uma enorme dificuldade de tomar de maneira muito simplista qualquer um dos lados. E mesmo me vendo como alguém com pendor mais direitista, vejo inúmeros problemas na atitude tomada pelos Estados Unidos recentemente. Problemas de cunho jurídico. Nada obstante, fique feliz com essa renovação de esperança pelo sofrido povo venezuelano. Né? Ninguém aqui está a referendar as atrocidades cometidas pelo movimento chavista e por essa nefasta ideologia bolivariana que faz do que está fazendo naquele pobre país. Mas é óbvio que, do ponto de vista jurídico, é muito complicado sustentar, pelo menos à luz do direito internacional público, o que foi feito. Sem embargo, eu vejo, por exemplo, alguns colegas de pendor mais liberal ou conservador fazendo estica e puxa, verdadeiras piruetas interpretativas para tentar justificar coisas injustificáveis. Então, acho que é preciso... essa é uma questão urgente no direito. Nós precisamos romper essa lógica ideológica de fla-flu e tentar alguma autocontenção nas nossas análises para devolver a elas um mínimo de objetividade, que se perdeu. Não é? É muito difícil a autocontenção, nós sabemos disso. Não é fácil você refrear as suas preferências ideológicas, os seus medos, os seus traumas, os seus desejos, os seus anseios. Não é fácil. Ninguém é bacteriologicamente ascético. Mas não se faz ciência a sério sem objetividade. Não há objetividade mínima sem alguma capacidade de autocontenção. E, infelizmente, nos tempos em que nós vivemos, essa capacidade de autocontenção e, portanto, de imparcialidade foi totalmente abandonada. Você é jornalista, você sabe disso melhor do que ninguém. Né? Nós temos hoje um cancro que é o chamado jornalismo engajado, que é tão cancerígeno quanto o jurista engajado. A comunicação está muito aberta, eu sempre faço esse comentário. E isso até como antes, quando não existia rede social e tal, algumas coisas existia uma política uma política que algumas coisas você não poderia comentar porque você acaba de uma forma ou de outra induzindo. Agora, você induzir ou você fazer um comentário sabendo que por detrás disso existe um interesse próprio do próprio veículo, isso é muito complicado. E eu também queria te perguntar o seguinte, você comentando sobre isso, no seu caso, são pessoas concursadas, chegaram no nível do ápice do direito e tal, e o que você tem a comentar, sem entrar no mérito político, nem de gestão de política, esses crimes federais que estão acontecendo, que ninguém vê isso, que envolve a área de vocês, inclusive? Pois é. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.
O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. Então, não queria nem entrar nesse mérito, não é meu perfil, o editorial institucional, mas eu vejo uma preocupação, assim, se eu estivesse no seu lugar, eu falo, puta, mas será que amanhã os caras vão pagar meu salário? Estou preocupado, entendeu? É todo mundo, né? Meu pai foi do Estado, minha mãe, meu avô, meu avô fez o Brasil do Estado, era calígrafo. Então, meu pai, será que esse mês os caras vão me pagar? Porque é preocupante o que está acontecendo. Os crimes federais que é um absurdo. Essa questão é muito profunda. Se quiser né? mudar assunto, a gente muda, tá? Eu estava vendo um colega, um professor de filosofia do direito, falar exatamente sobre o que eu vinha refletindo, né? Ele estava comentando sobre um livro muito famoso chamado Os Donos do Poder, a formação do patronato político no Brasil, um livro já clássico da sociologia, escrito por um autor gaúcho radicado no Rio Grande do Sul, que foi procurador do estado do Rio de Janeiro. Um autor gaúcho radicado no Rio de Janeiro, onde foi procurador do estado, chamado Raimundo Fauro. Raimundo Fauro foi presidente da OAB nos anos duros da ditadura militar. Era um homem que se dizia de esquerda, mas ele escreveu um livro, e esse livro é interessante porque ele desagradou à época tanto a direita quanto a esquerda, o que é um bom sinal. Mas, para além do bom sinal, o livro é muito bom. Nada obstante alguns pendores marxistas que aqui e ali permeiam o livro, mas é um livro muito interessante, porque ele vai lá para a dinastia de Avis, em Portugal, né? Ele vai lá àquele período antes da unificação ibérica, da União Ibérica, e vai mostrando como essa formação dessa mentalidade patrimonialista que vive no Brasil, em que se confunde muito o público com o privado, né? Isso é um problema crônico na mentalidade política brasileira. Ele vai mostrando como isso surge na dinastia de Avis e como isso chega ao Brasil, isso reverbera até hoje, e como esse tipo de cultura impregna o modo de agir daquilo que ele chamou de estamento político burocrático, ou seja, um grupo, e esse grupo ele é móvel, pessoas entram e saem dele, como esse grupo ele controla o aparato político-administrativo do Estado brasileiro, e por isso ele está acima da lei e da Constituição. Ou seja, a lei e a Constituição não o atingem.
E isso foi desde sempre, desde quando o Brasil se entende por gente, com o perdão da metáfora. É um pouco isso que está acontecendo, né? O que a gente está assistindo, só que em letras garrafais, de maneira gritante, explícita, é o estamento político-burocrático, ou seja, os donos do poder protegendo-se. As imputações criminais não os atingem. A força da lei não os atrai, não os aplaca. Então, isso foi sempre assim. Né? É que hoje nós temos as redes sociais, a notícia corre de maneira mais rápida, nós temos meios alternativos de formação de opinião pública, especialmente no ambiente das redes sociais. Então, o que a gente percebe é algo que é uma constante na história político-institucional do Brasil. E muito triste, né? Porque o Raimundo Fauro, quando escreve o seu livro, ele vai desde a dinastia de Avis. A dinastia de Avis começa com Dom João I, o mestre de Avis, e termina com Dom Fernando I. Ele vai mostrando desde aí até e ele termina a sua análise na ditadura de Getúlio Vargas. Mas ele termina o livro de uma maneira muito triste, melancólica, pessimista, mostrando que é muito difícil que isso vá mudar. Porque na história das mentalidades, é como se a história tivesse vários níveis. E o nível em que a história se movimenta de maneira mais lenta é o nível das mentalidades. E essa mentalidade que vem desde o Portugal medieval, ela dita até o século XXI a lógica da movimentação política no Brasil. Então, assim, não há nada de novo. Mudam-se os atores, mudam-se as cifras, mudam-se os tipos penais impunes, mas a lógica se mantém. Se fala muito na área do direito a questão da jurisprudência. E são decisões que são tomadas e acabam, em algum momento, isso tecnicamente você pode explicar melhor, acaba virando lei. Você não acha que estão criando muita jurisprudência? Eu quero dizer assim... Estão legislando. Então está se mudando tudo, quer dizer, então o que a gente aprendeu na faculdade, que não se falava nisso, mudou tudo. Então, assim, vai ser um tal de juntada de decisões e tal, e entre essa questão política. E eu queria aproveitar esse comentário, e você também pode falar o seu entendimento. A gente tem o CNJ, né, que ele dá o respaldo legal, é claro, para impor modelos de gestão, metas, políticas públicas e ao judiciário. Sobre o argumento da eficiência, o que é? Me explica, porque eles não teriam que fiscalizar algumas coisas que teriam, que seriam, eu não diria abusivas, mas algumas decisões que seriam fora do contexto? Eu vou começar pela primeira pergunta, sobre essa jurisprudência que acaba sendo uma maneira oblíqua de o poder legislativo legislar. Isso realmente tem acontecido. O que a gente tem observado, especialmente desde o Código de Processo Civil de 2015, que instituiu os chamados precedentes obrigatórios, né? De ordinário, precedentes dos tribunais superiores. O que a gente percebe é o seguinte, as coisas têm se passado, Zacarias, como se a lei, eu vou usar aqui algumas analogias, como se a lei fosse um produto semi-elaborado. Então, na verdade, após o processo legislativo, o projeto de lei aprovado nas duas casas é submetido à sanção ou veto do presidente da República. O presidente sanciona, a lei é promulgada, começa a ter eficácia, e aí o cidadão tem a falsa impressão dos dias de hoje de que basta isso para que ele tenha que cumprir a lei. Mas não é bem assim. Porque o que tem acontecido é que o poder judiciário
e muitas vezes o Supremo Tribunal Federal, tem se comportado como se fosse uma terceira casa legislativa. É como se houvesse a Câmara dos Deputados, o Senado Federal, mas calme. Essa lei ainda precisa passar pelo crivo do Supremo Tribunal Federal. E a gente só vai saber o que tem que cumprir depois de o Supremo dizer como essa lei tem que ser lida. Então, e muitas vezes, sob o pretexto de interpretar, a lei é modificada. Isso é uma espécie, é uma expressão do chamado ativismo judicial. É óbvio que isso gera uma insegurança jurídica tremenda. E é óbvio que isso muda o modelo brasileiro de Estado. E repito, nós deixamos de ter um Estado democrático parlamentar e passamos a ter um Estado de jurisdição constitucional. Um Estado aristocrático de juízes de tribunais superiores. O CNJ, que é um órgão que integra a estrutura do Poder Judiciário, ele basicamente ele surge com a emenda constitucional número 45. Tinha havido a chamada reforma do Estado, que tenta, de alguma maneira, trazer para o âmbito da administração pública aquilo que se chamou, em inglês, de New Public Management, ou seja, de trazer uma espécie de nova governança pública, ou seja, é trazer para a gestão pública os princípios basilares da própria gestão corporativa das empresas. E com isso trazer para o ambiente público uma espécie de ares novos, de refrigério eficienticista. Isso no Poder Judiciário chega com a emenda 45 de 2004. E é quando surge o Conselho Nacional de Justiça como um órgão que fundamentalmente tem duas atribuições. A primeira delas é ser um órgão de edição do planejamento estratégico para a atuação do Poder Judiciário. Então, é um órgão que tem como tarefas, por exemplo, criar os planos de ação, como as metas, tem as chamadas metas do CNJ, que tem como função a padronização de procedimentos comuns a todos os ramos do Poder Judiciário, mas sempre na esfera administrativa. Quando você fala em meta, eu acho um pouco estranho, inclusive em todas as áreas agora do direito, da magistratura, inclusive, que parece que o cara tem que pagar a conta. É estranho isso, né? Não, tem que cumprir meta porque tem que pagar a conta. Nós estamos sendo, para ver se a impressão que está, será que estão trabalhando? Uma coisa meio estranha isso, né? Mas essa é a realidade. E um segundo, então, e aí vem o que você falou, né? Vem essa cultura eficienticista. Então, hoje, a maioria das pessoas não tem essa noção. Os juízes, eles têm metas a cumprir. Existem metas de produtividade. Existem padrões de eficiência, os quais, se não cumpridos, podem eventualmente gerar responsabilização funcional do magistrado. É óbvio que essas metas, esses objetivos, eles não são propriamente compulsórios. Eles não são atingidos debaixo de porrete. Mas há uma razoabilidade na apreciação desses números. Então, a gente vive hoje uma era do Poder Judiciário em que os juízes trabalham com planilhas. O juiz cada vez mais tem perdido a execução material da sua própria atividade. É por isso que a gente ouve muito falar em assessor de juiz, assessor de desembargador, assessor de ministro. A gente vive literalmente uma era de assessores. O grande auxiliar da justiça hoje... Eu vi um comentário de um jurista hoje aqui nos Estados Unidos falando sobre isso. Existe os grandes Estados Unidos, né? Isso é a figura do chamado managerial judge, do juiz gerente. Então, o que tem acontecido, não só no Brasil, isso acontece no mundo todo,
esse eficienticismo jurisdicional, ou judiciário, como prefere. Mas, de qualquer maneira, essa ideia de que o juiz, cada vez mais, vai perdendo a execução material da sua atividade e cada vez mais se torna um gestor da unidade jurisdicional que ele preside. É óbvio que o juiz assina o voto que profere, que vai integrar um acórdão, o juiz assina a sentença, mas não raro não é ele quem redigiu. Ou muitas vezes não é ele quem fez a pesquisa de jurisprudência e de doutrina que embasam aquela decisão. Porque à medida que a demanda de causas aumenta, o juiz acaba necessitando de um staff de auxiliares. Por exemplo, em alguns meses lá, eu sou presidente do Juizado Especial Federal Civil de Franca, no interior do estado de São Paulo. Há meses em que eu recebi de 800 a 1.000 petições iniciais novas por mês. Então, assim, para eu não engordar, para que a unidade não exploda, é desejável que eu, naquele mês, também profira algo em torno de 800 a 1.000 sentenças. Só que eu tenho que fazer, às vezes, 10, 15, 16 audiências por dia. Eu tenho que receber advogado, tirar dúvida de servidor, orientar estagiário. Preciso tomar um café, preciso tomar uma água. É óbvio que eu não vou conseguir proferir sozinho 1.000 sentenças por mês. Deixa eu perguntar uma coisa relacionada a isso, desse volume que vocês acabam recebendo. Você acha que com todo esse celeiro, como a gente também comentando, esse celeiro jurídico, que muitas coisas que pessoas que deveriam até comentar alguma coisa que não comentam, hoje estão meio neutros, né? Você acha que isso também, com tudo e com todos, está estimulando muitos processos aleatoriamente? Que seria uma questão de sobrevivência? Olha, o Brasil ele tem uma propensão, eu vou usar aqui uma palavra jocosa, o Brasil tem quase uma propensão criminógena a produzir processos, né? É impressionante, assim, o grau de litigiosidade do Brasil. Isso tem vários fatores, Zacarias, vários fatores. Existe um fator cultural, ou seja, o brasileiro tem uma cultura de beligerância e de judicialização. Existe um problema de insegurança jurídica. Por quê? Porque nós temos muitas vezes uma jurisprudência que claudica, que não se define. Existe muita alteração de entendimento nos tribunais brasileiros. Então, o que o advogado pensa? Ele fala assim, eu vou propor uma ação, mas vou perder, poderia ele pensar, vou perder porque a jurisprudência é no sentido contrário à pretensão do meu cliente. Mas aí ele pensa, como a jurisprudência no Brasil muda muito, vai que no curso do processo há uma viravolta. Então, ao invés de desestimular, ao invés de estimular a desistência de ações que muitas vezes estariam fadadas ao insucesso, o advogado, de maneira prudente, mantém o ajuizamento. E outras coisas também, né? Nós temos uma administração pública que tem uma cultura de não, ou tem, às vezes, uma cultura arbitrária. Se você olhar, por exemplo, os grandes litigantes do Brasil, são entidades públicas federais, né? O INSS, o Fisco Federal, né? Por meio da Procuradoria da Fazenda Nacional ou da Receita Federal. Nós temos a Caixa Econômica Federal. O INSS, por exemplo, é um grande produtor de causas, né? Porque fala muito não. Fala muito não indevido. Então, nós temos também essa cultura de não da administração pública. Enfim, essa avalanche de processos que existe no Brasil, ela é multifatorial, né? Não dá para atribuir. Mas ela é, no Brasil, algo muito dramático, né? E muito particular do judiciário brasileiro. Eu tenho um monte de coisa para lhe perguntar, não vai dar tempo. Obviamente, nós já estamos aqui estourando.
E eu gostaria até de consignar também que a gente fazer uma próxima, aí daqui um mêsinho, a gente fazer de novo, porque você é uma pessoa muito tranquila para responder, coerente, com uma elegância fora do comum. Eu queria fazer uma pergunta, que é uma coisa que está muito no momento hoje, para que você fosse bem breve nessa resposta. O que você acha? Eu já tenho minha opinião formada sobre isso, mas eu gostaria que você que está no dia a dia com todo esse tipo de situação poderia... O que você... Qual o seu entendimento sobre liberdade de expressão? Zacarias, na minha modesta opinião, esse problema já estava resolvido, por exemplo, com a lei de imprensa. É interessante essa pergunta. Eu me lembro de ter, durante a minha formação no Largo São Francisco, nos anos 90, eu praticamente atravessei os anos 90, porque os caras, quando falam Largo São Francisco, todo mundo fica inchado, né? amigo de turma. Eu já cansei de ouvir isso no meio. Pois é. Eu entrei em 93 na faculdade de Direito e saí em 97. E eu me lembro que isso não era um problema. Não havia grandes debates sobre isso. Porque isso, bem ou mal, era um problema já resolvido. Isso estava muito bem resolvido na lei de imprensa. A lei de imprensa tinha lá os seus problemas. É uma lei que remonta à ditadura militar. Ela tem uma origem que, eventualmente, ela tinha uma origem, porque essa lei não existe mais, ela tinha uma origem que, eventualmente, a maculava, mas isso não quer dizer que a lei era inconstitucional de ponta a ponta, de A a Z, né? Do alfa ao ômega. Ela tinha dispositivos flagrantemente inconstitucionais, tinha dispositivos gritantemente válidos e muito bons, e tinha dispositivos duvidosos. O problema é que o Supremo Tribunal Federal resolveu declarar a lei inteiramente inconstitucional sem enfrentar dispositivo a dispositivo. E um dos dispositivos que foi embora era o dispositivo que regulava, bem ou mal, mas em balizas muito claras, o exercício da liberdade de expressão. E esse dispositivo caiu. E, obviamente, que com ele foi se dando conta de que caiu também a solução de um problema cáustico, mas que estava ali mais ou menos bem resolvido. Então, hoje o que a gente tem é uma espécie de casuísmo ao gosto das suscetibilidades do juiz que vai julgar a causa. Então você acaba tendo uma espécie de samba do crioulo doido, porque você não consegue saber o que você pode falar e o que você não pode falar. É muito triste você ver grandes juristas com medo. Veja, eu conheço juristas respeitadíssimos, com titulações invejáveis, com renome internacional, que têm medo de se pronunciar. São contra o que está acontecendo, por exemplo, com algumas decisões da Suprema Corte, mas não falam. Não porque necessariamente tenham clientes e tenham medo de que os seus clientes sejam hostilizados, mas porque tem medo do que possa acontecer com eles próprios, ao externarem uma ideia. Então, infelizmente, nós vamos precisar reconstruir isso. Um problema que estava resolvido, a solução foi resetada, e agora a gente não sabe nem de onde parte, e muito menos para onde vai chegar. Bom, estamos aqui no Grupo Tati de Comunicação. Hoje seria a maior quinta área de comunicação que cresce no país. Essa é a nossa entrevista com o Dr. Eduardo Costa, estará hospedado no portal Cartão de Visita News R7, na UTH+, e outros portais por aí, e no Cartão de Visita News do YouTube. E eu gostaria, eu estou aqui nos Estados Unidos, o doutor está no Brasil, eu gostaria de agradecer a sua elegância, doutor, aí eu adoro a sua tranquilidade para responder, porque é o teu perfil, né? E espero que com o seu trabalho aí, que você sobreviva, né? Parabéns também por ser
pai novo, babá. Obrigado, pai avô. Pai avô. Estamos no mesmo caminho. Então tá bom. Obrigado, doutor. Um abraço. Obrigado, fica com Deus um abraço, aí. Felipe. Obrigado. E a gente volta a se falar. Eu tenho mais perguntas aqui, você sabe disso, que eu tenho que te perguntar. E vamos ver o andar da carruagem para a gente fazer talvez uma revisão nessa história toda aí. E que dê tudo certo. Quiser. Tá bom? Vai ser um prazer. Um abraço aí. E bom ano para vocês aí. Muito obrigado. Para todos nós e uma boa estadia nos Estados Unidos. Muito obrigado, querido. Tchau, tchau. Obrigado. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News. O Santa Maria Outlet está de portas abertas para revolucionar a sua experiência em compras. Localizado no KM 299 da rodovia Anhanguera, entre Ribeirão Preto e Cravinhos, o Santa Maria Outlet tem as melhores marcas nacionais e internacionais, lojas inéditas e exclusivas, com preços jamais vistos. É nosso compromisso. Outlet com preço de outlet. E para você curtir com toda a família, ainda tem praça de alimentação, espaço kids e muitas outras opções de lazer. Santa Maria Outlet, seu novo estilo de comprar. Ter um banco na palma da mão é ter mais praticidade, é ser Digimais. Pagamentos, transferências, Pix, cartão de crédito, tudo pelo app. Faça mais por você. Banco Digimais, um banco para todos. Após o sucesso do Residencial Guaporé 1, a construtora Pereira Alvim apresenta seu mais novo empreendimento em Matão. Residencial Guaporé 2. São lotes a partir de 360 metros quadrados em um residencial fechado, de altíssimo padrão e pagamento facilitado direto com a construtora. Ideal para você investir ou construir a casa dos seus sonhos. Viva com sua família no ponto mais valorizado da cidade. Com conforto, tranquilidade e completa harmonia com a natureza. Plantão de vendas no local. Ligue 0800 942 5151 e saiba mais. Residencial Guaporé 2. Seu bem viver começa aqui. Pereira Alvim. Sonhamos mais, construímos mais. Informação de qualidade. Jornalismo profissional. Entrevistas exclusivas. Cartão de Visita News.